Boa noite, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Que bom que estamos aqui. Ocupe o seu espaço, vá chegando, vai ocupando o seu espaço. Nessa nossa pausa diária para a nossa meditação, para a nossa reflexão e para a nossa meditação. Perceba como é que você chega. Perceba como você se sente nesse momento. Muito bom. Nessa nossa sequência aqui, nós estamos refletindo um pouco sobre o nosso processo interno de tomada de decisão. Já falamos que nós tomamos decisões o tempo todo, que é impossível fugir delas, que elas têm consequências, umas maiores, outras menores, que o movimento de decisão é um movimento de cisão, de separação. Nesse movimento nós abrimos mão de um caminho, abrimos mão de algo, isso muitas vezes soa para nós como uma perda, como um prejuízo. Quantas vezes o medo é o sentimento que emerge nesse momento da decisão? Medo de não tomar uma boa decisão, medo de não ser suficiente, medo do futuro. Em seguida nós estamos trabalhando alguns recursos. Acolher o medo, que é o primeiro recurso que nós trabalhamos. O segundo recurso que nós trabalhamos ontem foi desistir da decisão perfeita. Então, ao invés da decisão perfeita, nós trocamos isso por uma boa decisão. Se você perdeu algum ou alguns desses dias, elas ficam gravadas lá no YouTube do ITK. Às vezes elas demoram um pouco para chegar, mas logo estarão lá, se ainda não estão. E também eu gravei um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube. Então, caso você queira assistir ao vídeo completo, com essa reflexão completa, lá no meu canal do YouTube, Bruno Malatraz, você encontra o vídeo. Tem outros vídeos também, você pode se inscrever lá e aí você é notificado quando os vídeos chegam. E eu coloquei também no meu Instagram um pedaço do vídeo hoje, refletindo sobre isso. Certo? Muito bom. Hoje nós temos 2 recursos, totalizando os nossos 4 recursos para tomada de decisão. O terceiro recurso que nos ajuda muito no processo de tomada de decisão, especialmente quando a gente encontra uma dificuldade naquele movimento, é estabelecer um prazo para a tomada daquela decisão. Por que é que eu digo isso? Existem decisões que já têm um prazo lá estipulado, é compulsório, a gente tem que decidir até tal dia, pronto. São os movimentos onde a gente tem que fazer uma inscrição, a gente tem que dar uma resposta para algo, enfim. Existem algumas decisões que são compulsórias e tem lá um prazo já definido para você tomar. A questão é que existem várias outras decisões, e arrisco dizer que a maioria delas são decisões que não têm um prazo estabelecido, ou um prazo determinado. Você tem que decidir até tal dia. Às vezes ela tem um prazo solto, um movimento solto. E muitas vezes essas decisões que não têm um prazo,
tendem a ser procrastinadas. Depois eu decido, depois eu vejo sobre isso. Especialmente essas que não têm um prazo, elas correm o risco de serem postergadas ou nos paralisarmos nesses movimentos. A maior prova disso é que muitas vezes nós ensaiamos uma decisão ou ficamos num movimento por anos. Eu li alguns comentários no nosso primeiro dia aqui, quando nós falamos sobre a tomada de decisão e se você tinha uma decisão para tomar, que algumas pessoas disseram, olha, eu estou ensaiando essa decisão há 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. É exatamente o que acontece quando a gente não tem um prazo estabelecido. Então, algo que pode nos ajudar é estabelecer um prazo. Não tem receita, o prazo é X, mas é dizer, isso aqui eu vou decidir até dia tal, até momento tal. E aí eu decido. E sigo em frente. Então, para as decisões que não têm prazo, um recurso é estabelecer um prazo. Certo? E o último recurso que eu gostaria de compartilhar, que é um recurso que eu acho muito interessante e que nos ajuda demais, é abandonar o e se. E se? O que é o e se? E acho que, veja se faz sentido para vocês, se vocês já vivenciaram esse movimento. Para as pessoas que a live está travando, a gente está enfrentando isso já há alguns dias, né? Não é a conexão, nós já experimentamos, já trocamos de conexão. Para algumas pessoas fica normal, para outras pessoas trava. Para quem está travando, sugiro que saia e entre novamente para ver se normaliza. Tá? Sinto muito por essas questões da tecnologia. Então, se o seu está travando, experimenta fecha o Instagram, abre de novo e começa de novo para ver se melhora. Certo? O último recurso é o abandonar o e se. E o que é o e se? A gente toma uma decisão e aí a gente começa com cenários infinitos. Mas se eu tivesse escolhido aquela outra coisa? Né? Eu escolho a azul e aí eu começo. E se eu tivesse escolhido a vermelha? Aí eu tomo uma decisão de mudar para uma cidade. Aí eu começo. Aí se eu tivesse decidido ficar lá onde eu estava? Ou a gente tem um desafio na relação e aí se eu tivesse casado com aquela outra pessoa? Já passaram por isso ou não? A gente fica criando uma série de cenários hipotéticos que nós nunca vamos saber como teriam sido. Simplesmente porque nós não escolhemos esse cenário. Então, quando a gente falou lá atrás que é um movimento de cisão, lembram disso? A gente escolhe esse caminho, abre mão do outro, a gente nunca sabe como teria sido. Porque a gente não escolheu aquilo. Então, esses movimentos de ficar criando esses cenários não nos levam a lugar nenhum. Pelo contrário, só aumenta a nossa ansiedade, a nossa insatisfação com aquilo que nós decidimos. Isso é muito comum.
Especialmente na terapia, quando as pessoas elas chegam aqui e elas tomaram uma decisão e elas dizem: ah, mas e se eu tivesse decidido aquela outra coisa? Eu digo, nós vamos fazer o que com essa resposta que nós não temos? É só uma hipótese. Abandone o e se. Essa é a decisão que eu tomei. Fico em paz e sigo em frente. Veja, isso não significa que às vezes a gente toma uma decisão e aí a gente precisa reavaliar uma decisão. Às vezes acontece, certo? Me mudei para cá, achei que era um bom movimento e agora estou enfrentando situações aqui que está diferente do que eu imaginava, é isso, eu vou ter que rever essa decisão. Isso é completamente diferente do e se. E se eu estou preso lá no passado, como teria sido, isso não leva a lugar nenhum. Reavaliar uma decisão é algo que eu faço aqui no presente, para daqui para frente. Isso nós podemos. Isso é saudável, inclusive, quando a gente precisa reavaliar. Agora, e se tivesse sido, e se eu não tivesse ido, e se eu não tivesse... Abandonar o e se. Então, estabeleço um prazo para as decisões que não têm prazo e abandono o e se. 4 recursos, então. Não brigar com medo, reconhecer o medo como um aliado, trocar a decisão perfeita, a melhor de todas as decisões, por uma boa decisão, estabelecer um prazo para a tomada de decisão e abandonar o e se. Certo? Eu espero que de alguma forma esses recursos possam ajudar e possam contribuir, no nosso processo de tomada de decisão. Para que esse nosso processo seja para nós mais fluido e a gente possa viver uma vida mais leve, como a gente merece. Certo? Muito bom, muito bom. Sentados, coluna ereta, relaxa os ombros, alinha o queixo, apoia os 2 pés no chão, ou cruze as pernas na posição de lótus, como você preferir. Quem medita há mais tempo já conhece a sua posição, como funciona. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, essa é uma sugestão. Se for confortável, feche os olhos. Se não for confortável, mantenha os olhos abertos e desça o olhar 45 graus. Ok? Inspire pelo nariz e solte pelo nariz. Na nossa prática de hoje, nós vamos inspirar pelo nariz e soltar pelo nariz. Na prática de hoje, nós não vamos fazer contagem. Nós vamos simplesmente inspirar e expirar pelo nariz. E prestar atenção na respiração. É natural que venham pensamentos, lembranças, emoções. Caso venham, agradeça e volte a sua atenção para a respiração. O objetivo agora é prestar atenção à respiração. No seu ritmo e no seu tempo, iniciando.
Inspire profundamente. Observe como você se sente nesse momento. Observe o seu estado interno. No seu ritmo e no seu tempo, sinta os seus pés, mexa os pés, as pernas. Suavemente mexa as mãos, os braços, os ombros, mexa o pescoço. E quando você estiver pronto, abrindo os olhos. Como é que você se sente agora? Que bom. Muito bom. Muito bom encontrá-los como sempre. Nos vemos amanhã para encerrar essa nossa sequência. Bom descanso e até amanhã.